Boa noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas na nossa primeira aula da Semana do Cérebro da Mulher de Alta Performance. É um prazer enorme tê-las aqui conosco hoje, nessa aula em que nós vamos aprender como sair da caixa, através dos princípios da neurociência, e vamos aprender também a apaixonar-se pela vida. Bom, algumas orientações iniciais. Nós vamos pedir para que todas fiquem com os microfones desligados. E lá no final, então, da nossa fala, nós daremos um período para que vocês possam fazer perguntas e colocações que julgarem necessárias, ok? Pode passar-se. Antes de nós começarmos e entrarmos especificamente no tema, né, da aula de hoje, que é como sair da caixa, eu vou me apresentar e, em seguida, a professora Simone Mous também vai fazer a apresentação dela, para que vocês possam saber, né, quem são as duas neurocientistas que vão acompanhar vocês aí nessa jornada de 7 dias em busca de uma versão cada vez melhor. Então, eu sou a professora Fabiana Lúdica, eu sou professora de Química, licenciada em Química, sou também farmacêutica de formação básica, tenho mestrado em Neurociência e doutorado em Bioquímica. Dediquei aí toda a minha vida adulta, tanto no ensino quanto na pesquisa, então já trabalhei em algumas universidades, ministrando aulas para cursos de graduação e pós-graduação, e também dediquei parte do meu tempo pesquisando substâncias químicas que viriam a ter efeito, então, no sistema nervoso central. Já dediquei meu tempo a pesquisar substâncias químicas com possível atividade neuroprotetora, antidepressiva, enfim. Sempre a pesquisa ligada, então, à neurociência. No que tange a minha vida pessoal, eu sou uma mulher de 36 anos, uma neurocientista hoje apaixonada pela minha vida, tenho hábitos extremamente saudáveis, sou uma apaixonada por exercício físico, gosto muito e sou uma praticante de meditação do tipo mindfulness, ou seja, tenho uma vida regrada. Tenho muita expectativa ainda no futuro e consigo utilizar o meu passado aí como guia para que eu consiga tomar decisões cada vez mais assertivas. Mas preciso comentar com vocês, meninas, que nem sempre essa Fabiana que fala com vocês hoje foi assim. Já existiu um tempo que essa Fabiana aqui tinha hábitos alimentares péssimos. Eu já fui a pessoa que tomou refrigerante no café da manhã, já fui a pessoa que preferia um alimento frito ao invés de um alimento assado, por exemplo. Já tive empregos que acabaram com a minha saúde física e com a minha saúde mental. Já fui uma pessoa extremamente estressada, extremamente atarefada, e já me coloquei em algumas situações em segundo, terceiro ou quarto lugar. Bom, há algum tempo atrás, quando que eu percebi que eu precisava mudar? Quando que a minha chave virou, né? Quando o meu corpo físico começou a reclamar. Então, eu comecei a ficar doente, comecei a frequentar diferentes tipos de médicos que não conseguiam me dar um diagnóstico específico. Os meus relacionamentos estavam ruins, o trabalho estava ruim, eu estava adoecendo, ou seja, eu precisava tomar uma atitude, né? A partir daquele momento, eu percebi que eu tinha duas opções. Ou eu continuava sendo a Fabiana vítima, né? Que colocava nos outros, né, o seu problema, ou eu tomaria as rédeas da minha vida e começaria a fazer diferente a partir daquele momento. E foi o que eu fiz. E aí vocês podem até estar se perguntando, né? Nossa, ela estudou neurociência, ainda assim ela passou por problemas na sua vida profissional e pessoal? Sim, para vocês verem que, mesmo com o conhecimento necessário, né, para que eu pudesse ser uma mulher de alta performance, foi necessário virar a chave. Ou seja, foi necessário querer, foi necessário me colocar em primeiro lugar e aí sim utilizar esses conhecimentos para que a minha vida desse uma guinada. Hoje eu estou numa fase muito feliz da minha vida com esse projeto novo da Neuronova, junto com a minha amiga de longa data, a professora doutora Simone Mous, que vai falar um pouquinho sobre
as conquistas dela até agora. Seja bem-vinda, Sil. Obrigada, professora Fabiana. E então vou aproveitar essa oportunidade para me apresentar para quem não me conhece. Então, eu também sou farmacêutica, né, de formação básica, e logo na graduação de farmácia eu já me apaixonei pela pesquisa e tive a oportunidade de ingressar num laboratório de neuroquímica, e isso me deu a oportunidade também de seguir uma carreira acadêmica. Então, eu fiz mestrado e doutorado em neurociências. No doutorado, tive a oportunidade também de fazer um doutorado sanduíche na Espanha, no departamento de farmacologia da Universidade Autônoma de Madrid. Foi uma experiência muito boa, tanto profissional quanto pessoal. Fiz vários amigos, vários contatos científicos. E logo então, com 30 anos, eu já estava com o doutorado completo, já estava também lecionando as disciplinas de bioquímica, disciplinas de neurociências, farmacologia, em uma universidade. Aí fui contemplada também com um projeto de pesquisa, com financiamento próprio, e a gente montou um laboratório na universidade para continuar as pesquisas que eu já havia iniciado no doutorado. Foi aí então que eu já conhecia a Fabiana, e ela ingressou comigo, ela abraçou essa ideia já, ela estava na graduação, e a gente começou essa história juntas na neurociências. Claro que tivemos muitas dificuldades e fomos levando sempre, né, com muito objetivo, com muito foco nessa questão de levar a neurociência, levar a pesquisa para os nossos alunos e também para a comunidade. Mas, claro que, né, no meio disso tudo, então, eu me casei, eu tive filhos, e aí realmente eu vi que a minha vida mudou muito, né? Então, aquela Simone bem focada no trabalho, aquela Simone que tinha uma alta produtividade, que publicava artigos científicos, dava aula, que viajava, dava palestras, ela já não poderia mais continuar com isso tudo, né? Eu consegui conciliar por muito tempo, né, a questão da família, a questão do trabalho, mas realmente chegou um ponto, pessoal, que eu estava achando que eu estava conciliando as coisas, né? E não estava. Na verdade, a ficha caiu para mim, vou confessar para vocês, que foi o dia que eu tranquei o meu filho mais novo no carro, com a chave da casa e a chave do carro dentro, né? Então, eu fui sair de casa para levar ele para a escola, no meio daquela turbulência, daquelas 1000 coisas para fazer, 1000 preocupações. E aí, claro, né, tive que chamar chaveiro, telefonar para o marido, chorando, desesperada, tremendo, a criança também, né, chorando dentro do carro. Então, foi uma situação, assim, de um estresse ali naquele momento bastante grande, mas que ele me fez, então, observar como que eu estava levando a minha vida, né? Então, preciso ponderar até onde a gente pode realmente puxar as coisas, até onde a gente realmente está conseguindo administrar a própria vida, né? E é claro, a gente não quer deixar de lado a vida profissional nem a vida pessoal. Então, sim, mesmo sendo neurocientista, a gente também cai em certas armadilhas. E é claro que a partir daquele momento eu pude perceber as coisas que estavam que precisavam ser consertadas dentro desse contexto da minha vida, né? E aí eu parei de trabalhar por um tempo, e agora a gente tem esse projeto chamado Neuronova, que é feito então por 2 neurocientistas, eu e a professora Fabiana, que nós somos apaixonadas pela vida, e chegamos até aqui, e vamos trazer então a neurociência agora
para todas as mulheres que também querem virar a chave e ter um cérebro de alta performance para melhorar o seu desempenho e encontrarem a sua melhor versão. É isso. Vamos passar, Fábio? Vamos. Então, na verdade, pessoal, vamos começar a falar sobre essa questão do cérebro de alta performance, justamente fazendo um resgate dessas nossas falas, né? Então, o que acontece? Dentro da ideia da Neuronova, eu conversando com a professora Fabiana, nós observamos, assim, um perfil de 3 tipos de mulheres, né? Aquela mulher que vive no passado e que normalmente tem uma propensão maior de remoer pensamentos, de tentar resgatar aquele passado, o que eu poderia ter feito melhor, quais foram os meus erros. E essa mulher, ela tem um pezinho sempre lá naquele comportamento mais depressivo, né? E para fazermos, então, um contraponto, também visualizamos aquela mulher que vive no futuro, por exemplo, é uma mulher que se preocupa muito, né, com relação a como será o dia de amanhã, se preocupa no seu desempenho, projeta muitas situações que ainda nem aconteceram, que tem medos, que se esquiva desse futuro. E essa mulher, então, tende a ser uma mulher mais estressada e uma mulher que tem uma propensão maior a ter distúrbios de ansiedade. Então, quando a gente fala na mulher de alta performance que a Neuronova quer levar para vocês, é essa mulher que vai viver o aqui e o agora, de mãos dadas comigo, com a professora Fabiana, dentro do projeto Neuronova. Então, nós vamos oferecer a oportunidade de vocês viverem aqui e agora, terem uma vida saudável, feliz e plena. Então, é isso. A mulher de alta performance que a gente projeta aqui nesse momento e que quer trazer para vocês é aquela mulher que quer comer, que quer dormir bem, que quer se exercitar, quer ser feliz, não quer sentir dor, nem dor no corpo, nem dor emocional. E ela quer sim viver mais e com saúde. E para isso acontecer, é preciso que a gente viva aqui e agora, tome as rédeas da situação e não projete para os outros a melhora da minha vida, né? Às vezes a gente acha que pode comprar ali numa cápsula ou numa embalagem a solução para os nossos problemas, mas essa solução ela está dentro da gente mesma e só uma mulher de alta performance então pode desvendar toda a sua história e viver o aqui e agora para ser mais saudável e mais feliz. E é por isso, gente, que nessa aula de hoje nós vamos propor o Saia da Caixa. Saia da caixa para entender um pouquinho dos conceitos da neurociência e para conseguir fazer, a partir de agora, uma nova versão de você mesma. Uma versão melhorada, certo? Uma versão de uma mulher que pegou as rédeas da sua vida e está seguindo adiante. Mas para isso é preciso nós entendermos o que é sair da caixa, né? Então, primeiro de tudo, para que a gente consiga sair da caixa, é preciso de 2 coisas: coragem e conhecimento. Bom, conhecimento, nessa primeira semana do cérebro da mulher de alta performance, nós vamos começar a trazer para vocês, né, as pinceladas aí da neurociência para que vocês consigam atingir a melhor versão. E agora, coragem, por quê, pessoal? Porque é necessário coragem para deixar de pensar como a manada. E não me levem a mal quando eu uso o termo manada, mas para fazer o que os outros fazem, para ir atrás do que os outros dizem, para escolher aquilo que é melhor para o meu vizinho, porque afinal de contas, assim eu serei mais bem aceita, certo? Então é preciso deixar de pensar como a manada. É preciso ter um propósito. E quando eu digo um propósito, não precisa ser algo assim gigante, enorme, um propósito de vida.
Não, pode ser um propósito. Qual é o meu propósito para este ano, o meu propósito para esse mês, o propósito para a minha vida? O que eu quero melhorar? Será que esse meu propósito está de acordo com os meus objetivos? Esses objetivos são claros? Ou seja, eu tenho um propósito de vida de ser uma mulher assim, 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 assim. Então, eu preciso traçar objetivos claros, né? Ter estratégias para chegar lá, porque senão a gente não consegue. Então, preciso ter estratégias claras e seguir essas estratégias para que eu consiga chegar lá no patamar de mulher de alta performance que sai da caixa, né? É muito importante nós não nos preocuparmos com o julgamento alheio, porque as pessoas vão nos julgar, ok? Se nós fizermos aquilo que elas esperam de nós, e se nós fizermos aquilo que elas não esperam de nós, mesmo assim, nós vamos estar sendo julgadas e está tudo bem, certo? Sair da caixa é também fazer o que tem que ser feito, sem procrastinação. Então, a partir do momento em que eu traço as estratégias, que eu tenho objetivos claros, é muito importante que eu faça o que tem que ser feito, sem dar desculpas, certo? Vencendo todos os pensamentos sabotadores. E isso só é possível, gente, quando cai a nossa consciência de que nós precisamos entender o que é melhor para cada uma de nós. Então, o meu propósito, os meus objetivos, as minhas estratégias são minhas, são ótimas para mim e para vocês, né? Para atingir a melhor versão, quais são as estratégias, quais são os propósitos, quais são os objetivos? Então, é necessário nos colocar, desculpa, em primeiro lugar, sem peso na consciência, porque nós, sim, precisamos estar em primeiro lugar. Esse é o papel da mulher de alta performance, colocar-se sempre em primeiro lugar. Bom, para que a gente consiga sair da caixa, a partir de agora nós vamos começar a contar um pouquinho, a falar para vocês sobre ensinamentos da neurociência, e eu vou começar a coisa lá do começo, lá do início de tudo. Então, se você quiser passar o slide, por gentileza. Então, tudo começa, gente, lá enquanto nós ainda somos uma sementinha, né? Um embriãozinho lá na barriga da nossa mãe. Então, quando a nossa mãe, ou quando nós estamos gestantes, gerando um feto, o que acontece? O sistema nervoso central, precursor, né? Que é aquele sistema que vai dar origem ao meu cérebro, todo o meu sistema nervoso central, ele já está sendo produzido. Com cerca de 21, 25 dias, mais ou menos, de período embrionário, ou seja, de gestação, eu já tenho um precursor de sistema nervoso central sendo formado ali. Na grande maioria das vezes, a mamãe, né, a gestante, ela nem sabe ainda que está gestando, ela não sabe que está grávida. E já existe um cérebro em desenvolvimento. Tudo que essa mamãe vivenciar, as escolhas que ela fizer, vão impactar de uma forma ou outra, ou podem impactar, na formação do cérebro desse bebê em andamento. Então, a história começa muito cedo, lá na nossa formação, né? O sistema nervoso central começa com 25 dias de vida embrionária, e aí, a partir desse período, né, o bebê vai sendo formado durante esse período embrionário, e com 9 meses ele já tem um cérebro que é mais ou menos parecido com o cérebro que ele terá na vida adulta. Então, vocês percebem que muda bastante a estrutura aqui, fica um cérebro mais parecido com aquilo que a gente conhece como cérebro. Mas aí tem um ponto bastante importante. Muitas vezes nós ouvimos falar, por exemplo, que o cérebro ele termina de maturar, ele termina de amadurecer, de desenvolver lá com 25 anos de idade. E essa afirmação ela não é tão verdadeira assim. Por quê? Porque o nosso cérebro ele nunca para de mudar. Ele nunca para de desenvolver-se, certo? Então, nós podemos ter lá os nossos 80 anos, o nosso cérebro ainda vai estar mudando, ainda vai estar se desenvolvendo, certo? E tudo isso pode passar-se, depende das experiências também que nós vamos tendo ao longo da vida. Porque não somente esses fatores durante a nossa vida embrionária, mas também os nossos fatores de vida pós-embrionária, ou seja, depois que nós nascemos, todas as nossas escolhas,
todo o nosso contato com o meio externo, contato com pessoas, escolhas alimentares, estilo de vida, vão impactar na forma como o meu cérebro vai se desenvolver. Na forma como as células que estão lá dentro do meu cérebro vão se comunicar, tá? Então, existem fases, claro, que essa influência do meio externo, influência das escolhas é ainda mais significativa. Então, se nós pensarmos ali na infância, na adolescência, é muito significativo, né? Tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos. Mas durante toda a nossa vida adulta, as escolhas vão estar moldando o nosso cérebro, tá? Pode passar-se. Isso. E aí, nós chegamos num ponto muito importante. Porque muito desse cérebro vai ser uma resposta daquilo que nós escolhemos, né? Quando eu tenho total escolha, né? Quando eu tenho total consciência do que eu quero e eu consigo fazer com que o meu corpo haja conforme a minha vontade, nós estamos falando de uma parte do cérebro chamado de consciente. Então, o nosso cérebro consciente é aquela parte, aquele grupo de neurônios nos quais eu tenho comando sobre. Por exemplo, eu tenho total consciência de que estou com sede, então vou pegar um copo d'água. É minha vontade, é consciente. Porém, existem muitos grupos de neurônios, muitas redes neurais, a professora Simone daqui a pouco vai explicar o que é um neurônio, que são inconscientes. Ou seja, que o funcionamento deles independem da nossa vontade. Esses neurônios, eles geralmente estão ligados em regiões mais internas do nosso corpo e estão atrelados às nossas vísceras. Então, intestino, coração, pulmão, fígado, rins. E ainda bem que é assim, né? Que existe essa automaticidade inconsciente desses neurônios. Porque nós não precisamos, por exemplo, pensar e querer que o nosso coração bata. Ou pensar e querer que o nosso pulmão respire, entendem? Então, isso facilita muito a nossa vida. Mas é importante falarmos que nesses neurônios inconscientes há registros de todas as nossas experiências ao longo da vida. Então, é muito importante que nós façamos essa diferenciação. Existem neurônios que nós conseguimos controlar e neurônios que nós não conseguimos voluntariamente, conscientemente controlar. Ok, então é isso aí que a professora Fabiana colocou para nós. Então, a nossa consciência é a ponta do iceberg, porque temos muitos neurônios do nosso sistema nervoso que são dedicados a detectar aquilo que acontece no nosso inconsciente. Então, vamos exemplificar aqui utilizando essas imagens. Trouxe aqui, então, o cérebro, a medula espinhal e os nervos, né, que conectam esse sistema nervoso que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal a todas as outras partes do nosso corpo. Então, uma visão mais moderna de sistema nervoso e como ele se organiza nunca vai deixar de lado o que acontece no nosso corpo, né? Então, é realmente uma conexão que existe entre mente, entre cérebro e entre o nosso corpo. Então, quando a gente fala em perceber coisas de maneira consciente, geralmente nós vamos estar falando daqueles neurônios que detectam o que acontece no ambiente, no nosso meio externo, no ambiente externo. Então, quando alguém nos toca ou quando a gente toca algum objeto, a gente consegue identificar esse objeto, porque essa informação trafega, viaja através desses nervos até regiões que são conscientes do nosso cérebro, que dizem esse objeto é pontiagudo, esse objeto é mais maleável e assim por diante. O mesmo, então, vai se dar para todos os outros sentidos do nosso corpo, a audição, a percepção e o reconhecimento de sons, a percepção e o reconhecimento de gostos e sabores, cheiros,
e também aquilo que a gente observa, né? O formato dos objetos, o movimento dos objetos, tudo isso acontece aqui, ó, no cérebro. Então, nessa parte ali que faz parte do nosso sistema nervoso central. Mas quem leva essa informação do ambiente, então, são esses nervos periféricos aqui mostrados na figura. Mas, como eu disse, existe uma grande parte do nosso sistema nervoso que é dedicado a detectar aquilo que também acontece no nosso corpo, que aqui nós colocamos na forma, então, do termo meio interno. Então, substâncias químicas presentes no nosso sangue, produtos do nosso metabolismo, a quantidade de nutrientes que a gente consome, né? O estado de contração e relaxamento do nosso coração, a respiração, o metabolismo aqui na parte do fígado e pâncreas, intestino, tudo isso está sendo sentido pelo nosso cérebro. Entretanto, em regiões inconscientes, né? Então, vejam bem o trabalho, né, que esse cérebro tem para coordenar todas essas informações. Então, essas informações, elas chegam no meio externo e do interno e são processadas ali no cérebro, principalmente numa região chamada de córtex pré-frontal. Depois eu mostro outra figura melhor dessa região, mas ela está localizada aqui na parte da frente, né, do cérebro, logo abaixo da testa. Então, essa região, ela vai receber essas informações, né, do meio externo, principalmente, e também do meio interno, e vai fazer comparações. Vai comparar essas informações com o passado, com as suas experiências passadas, né? E vai projetar o futuro. O que eu quero fazer com essa informação? Ela é útil para mim? Como eu vou me utilizar? Qual o comportamento que eu vou ter em resposta a esse estímulo que está chegando, né? Então, com base nisso tudo, nós temos o quê? A tomada de uma decisão. Então, eu escolho isso ou eu escolho aquilo. Voltando, então, para essa questão mais de anatomia, de partes que compõem o cérebro, eu já falei para vocês desse lobo, dessa parte mais da frente aqui do nosso cérebro, que se chama de lobo frontal, e que nós temos essa região aqui que fica logo abaixo da testa, que é o córtex pré-frontal, onde a gente tem todo esse processamento das informações conscientes. É aqui que nós traçamos objetivos, é aqui que nós projetamos o futuro com base no passado e no presente, e é aqui que nós tomamos decisões. Entretanto, essas regiões conscientes, elas são influenciadas pelo nosso cérebro mais primitivo, digamos assim, que é esse cérebro também chamado de cérebro emocional. Então, esse cérebro emocional é composto por estruturas que nós vamos aqui simplesmente nos referir como sistema límbico. Então, essas áreas são áreas bem importantes que recebem essas informações do inconsciente, que recebem essas informações dos estados do nosso corpo, né? Do estado metabólico e do estado interno das nossas vísceras, e que processa, então, o que nós conhecemos por emoções. E é claro que essa região do sistema límbico também vai se conectar com essa região aqui consciente, que é o córtex pré-frontal. Vamos tentar exemplificar isso para ficar mais fácil de vocês consolidarem esse conhecimento e entenderem muitas vezes os comportamentos que a gente tem e que tem um fundo, às vezes, mais inconsciente do que consciente, né? Então, vamos lá. Por exemplo, você vê uma barra de chocolate. Quando você vê essa barra de chocolate, você já lembra do gosto, do cheiro, da textura, né? E existe um sentimento, uma emoção. Não é só a quantidade de calorias, os nutrientes. Às vezes você nem sabe o que tem dentro dessa barra de chocolate.
mas você tem um sentimento, você tem uma emoção, você gosta desse chocolate, né? Então, você vai comer esse chocolate, vai ativar lá aqueles neurônios sensoriais da gustação, você vai sentir o gosto desse chocolate, o chocolate vai lá para o nosso estômago, vai sendo digerido, e quando ele encontra, pessoal, lá no intestino, nós vamos ter alguns tipos de neurônios que não são neurônios que responsáveis por sentir o gosto. O gosto já aconteceu, né? O gosto do chocolate já aconteceu na boca. Esses neurônios do intestino, eles são responsáveis por sentir a composição química desse chocolate. Então, a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, o cacau e os outros componentes desse chocolate. E esses componentes químicos, de maneira inconsciente, através desses neurônios do intestino, vão se comunicar com as regiões emocionais do nosso cérebro, com o sistema límbico. Então, é por isso que a gente, às vezes, quer mais o chocolate, quer comer mais chocolate, mesmo que isso não seja necessário para o nosso metabolismo, para nós termos energia, né? Então, a gente, às vezes, pode se tornar dependente de uma substância, dependente de um alimento e assim por diante. Isso acontece porque nessas regiões inconscientes nós temos a liberação da dopamina, que é esse neurotransmissor ou neuromodulador responsável por nós querermos mais, a motivação por querer mais alguma coisa. Isso acontece, então, em vários aspectos da nossa vida, né? Na questão do uso, às vezes, abusivo das redes sociais. Então, a tela se movimentando, as cores da tela do celular ou do computador são muito atrativas para o cérebro e ativam muito essas regiões inconscientes, fazendo com que a gente procure sempre mais esse tipo de estímulo, né? E existem outras situações, então, também que a gente pode correlacionar essas tomadas de decisões que têm uma forte influência inconsciente, né? E eu falei um pouco já de neurotransmissor, eu falei um pouco de neurônio, então agora de maneira bem didática e bem gostosa e fácil, eu vou apresentar essa célula aí para vocês, como é o jeitão, né? Eu sempre falo assim, como que é a forma, o jeitão desse neurônio, que é a célula que a gente mais conhece quando a gente fala de cérebro e de sistema nervoso como um todo. Então, esse neurônio, gente, ele contém ali dentro dele, então, essa é o formato, né, típico de um neurônio, tem o corpo celular, as projeções que saem para fazer as conexões com outros neurônios, o axônio, que vai fazer a liberação de um neurotransmissor, para ativar o próximo neurônio dessa via de comunicação. E também gostaria de mostrar aqui que toda a maquinaria para síntese de neurotransmissores, para a síntese da energia que esse neurônio precisa para fazer a comunicação, se encontra aqui nesse corpo celular, mais ou menos nessa parte aqui do neurônio. Mas, gente, o neurônio não trabalha sozinho. Ele tem amigos lá no cérebro e que ajudam muito a esse neurônio funcionar da maneira adequada. Essas células a gente chama, então, como as células da glia. E essas células dão suporte para o funcionamento do neurônio. Então, eu vou falar dessas células para vocês agora. A primeira delas é o astrócito, essa célula em azul aqui mostrada na figura. Essa célula tem um papel bem importante em permitir, né, a passagem de substâncias do nosso sangue para terem acesso aos neurônios. Então, essas células recobrem os vasos sanguíneos que levam nutrientes e substâncias para o cérebro, filtram, digamos assim, essas substâncias e liberam para o neurônio, então, fazer a sua comunicação, que a gente chama, então, de sinapse. Outras células também com importância para o funcionamento do cérebro são a microglia e os ependimócitos,
a microglia é como se fosse uma célula de defesa, uma célula que, na verdade, é proveniente do sistema imunológico e que entra no cérebro para fazer a proteção dos neurônios e também das outras células do cérebro. E os ependimócitos são aquelas células que recobrem os ventrículos, aqueles espaços que existem lá no cérebro e produzem o líquido cefalorraquidiano, que nutre, que protege o cérebro como um todo. E aqui eu queria só fazer uma observação, gente, que o sono, né? Durante o nosso sono é que ocorre a maior produção e retirada de substâncias tóxicas do cérebro em direção a esse líquor. Então, essas células ependimárias participam do que a gente chama de filtração, né, dos produtos, dos metabólitos da funcionalidade dos neurônios e retiram produtos tóxicos, muitas vezes prejudiciais para o funcionamento neuronal. Mostrando para vocês agora essa comunicação que é realizada através da liberação de neurotransmissores. Então, a gente tem um neurônio pré-sináptico, né, que libera o neurotransmissor e que se liga no neurônio pós-sináptico. Mas lembrando que a sinapse, que essa comunicação também depende da atividade dos astrócitos. Então, pensando agora no cérebro, a gente não vai mais, a partir de hoje, pensar na célula que compõe o cérebro como sendo só o neurônio. Nós também temos que pensar nos outros tipos celulares, porque nas próximas aulas a gente vai voltar a falar delas, né? E vai ser importante vocês lembrarem dessa explicação. Uma questão muito importante com relação à sinapse, que a professora Simone muito bem colocou ali, essa comunicação, então, entre os neurônios, que é apoiada, então, né, pelos astrócitos, pelas células da glia, é o fato de que a sinapse, ela pode ter uma força, ela pode não, ela tem diferentes forças. E essa força da sinapse, ou seja, a força com que esses neurônios se comunicam, depende basicamente das nossas experiências e de quantas vezes nós repetimos um determinado comportamento. Então, quando nós tornamos, um comportamento automatizado, nós tendemos a chamar esse comportamento de hábito, certo? Então, por exemplo, nós todos aqui, acredito, temos o hábito de escovar os dentes logo após uma refeição. Bom, no começo, quando nós aprendemos a escovar os dentes, talvez essa tarefa fosse difícil, né? Coordenar a escovação, a mão, né, com a escova de dentes, cuidar para não ser muito agressivo com as gengivas, por exemplo, era uma tarefa difícil. Só que nós repetimos, e hoje nós temos aí nossos 30, 40 anos que nós escovamos os dentes. Então, isso quer dizer, nós repetimos muitas vezes esse comportamento, os neurônios atrelados ao movimento das mãos, né, a toda a movimentação e ao pensamento que eu preciso ter para executar essa tarefa, então toda essa rede neural está muito bem comunicada, está muito bem ligada. Existe uma força nessa sinapse, ok? Então, o que eu gostaria que vocês lembrassem, né, com relação à sinapse e à força que uma sinapse tem, é que quanto maior é a nossa repetição acerca de um determinado comportamento, mais fortes aquelas sinapses são e, consequentemente, maior a probabilidade daquilo se tornar um hábito. E aí eu coloquei duas figurinhas ali, né, numa brincadeira, um cérebro, né, viciado em nicotina, por exemplo, fazendo uso de um cigarro, porque uma pessoa pode acabar desencadeando, aprendendo a gostar de cigarro, aprendendo a gostar de nicotina, porque ele repete aquele comportamento. Claro que aqui nós temos várias situações atreladas, mas que nós não vamos entrar no mérito na aula de hoje. E, ao mesmo tempo, nós podemos ter cérebros, entre aspas, viciados em outras coisas. Por exemplo, cérebros que adquiriram o hábito do exercício ou da atividade física. Por quê?
Eu fiz a primeira vez, não achei muita graça. Fiz a segunda, também não. Mas aí eu repeti. Os neurônios se comunicaram com maior eficiência, com mais força, e eu criei o hábito. Certo? Pode passar, sim. Parte dessa nossa capacidade de mudar os nossos comportamentos se deve a um fator que é chamado neuroplasticidade. Neuro, né, vem de neurônio, de células do sistema nervoso central. Plasticidade é um termo que nos lembra plástico. E eu sempre gosto de dizer que a neuroplasticidade é como se fosse um neurônio adaptando-se às circunstâncias e às experiências da vida, assim como o plástico se adapta à nossa manipulação. Então, pensem, se eu pego uma sacola plástica, por exemplo, eu amasso a sacola plástica, ela fica amassada. Eu estico, ela fica esticada. Eu coloco dentro de uma superfície redonda, ela fica redonda. Ou seja, ela vai se adaptar conforme o movimento que eu fizer, né? O formato que eu der para ela. Algo muito semelhante acontece com os nossos neurônios, né, lá no nosso cérebro. Então, eles passam por esse período de neuroplasticidade, que é o quê? Eles respondem às nossas experiências. Então, isso não quer dizer que se eu tenho o hábito, por exemplo, de fumar, eu vou ter esse hábito para o resto da vida. Não, eu posso mudar. Esses neurônios, eles hoje têm uma ligação forte, uma sinapse forte, mas se eu treinar o meu cérebro para mudar, ele vai sofrer neuroplasticidade, ou seja, essas conexões que antes eram fortes podem enfraquecer, e eu posso ter ligação com outros neurônios que vão me dar hábitos, por exemplo, diferentes. E aí eu brinquei novamente com uma figurinha ali dos cérebros lendo, né, exercitando-se, enfim. Quer dizer, neuroplasticidade é uma capacidade do nosso cérebro que começa lá na infância, lá durante o nosso desenvolvimento e percorre por toda a nossa vida adulta até a velhice. Então, o nosso cérebro ele é plástico, é possível mudar dependendo das escolhas que nós fazemos. Pode passar-se. Não somente plástico, o nosso cérebro também é capaz de gerar novas células. Então, a professora Simone muito bem colocou que existem basicamente dois tipos de células, neurônios e células da glia. Esses dois tipos de células, eles, ao contrário do que muitas vezes o senso comum pensa, né? Que nós nascemos com um número X de neurônios e que esses neurônios ao longo da vida só vão morrer e a gente só vai perder neurônios e perder células da glia, a gente já sabe que essa história não é tão verdadeira assim. Existem várias regiões do nosso encéfalo que possuem essa capacidade de formar novos neurônios, formar novas células da glia. Então, mesmo depois de adultos, né, conforme as escolhas que nós fazemos, nós podemos propiciar a formação de novos neurônios e novas células da glia ou não. Ou nós podemos propiciar a morte dessas células, certo? Então, já existem várias regiões, né, anatômicas que têm, por exemplo, neurogênese e gliogênese, que é o termo correto. Então, quando nós falarmos em neurogênese ou gliogênese, nós estamos nos referindo, então, à formação de novos neurônios e novas células da glia. Pode passar, sim. Outro ponto muito importante para essa nossa primeira aula e para que a gente tire de uma vez por todas aquela ideia também do senso comum, de que a genética é toda soberana sobre as doenças que nós vamos ter, sobre, enfim, vou usar um exemplo. Há algum tempo atrás, nós acreditávamos que se uma pessoa ela tinha uma predisposição, ou se ela tinha o gene, por exemplo, de uma doença X, existia uma altíssima probabilidade dessa pessoa desenvolver a doença X. Por exemplo, obesidade, que é o que está sendo apresentado nesse slide. Hoje nós já sabemos que existe um mecanismo que nós chamamos de epigenética. Epi é um termo, um prefixo, né, que está relacionado a acima de. Então, a epigenética está acima da genética. E a epigenética tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas.
Então, por mais, por exemplo, que eu tenha nascido com um gene que me predispõe a ter obesidade, as escolhas que eu faço, por exemplo, né, nesse slide, os alimentos que eu escolho comer, podem silenciar esse gene e fazer com que essa doença não seja desenvolvida, por exemplo, ou podem fazer com que esse gene fique ainda mais ativo. E uma coisa muito interessante é que ali mostra um bebezinho, né, nesse slide. É que essa história passa de geração para geração. Então, eu, enquanto portadora de um gene, por exemplo, da obesidade, vou fazer escolhas ao longo da minha vida que podem silenciar o meu gene da obesidade e eu passo para os meus descendentes, esse gene silenciado. Então, isso é bem importante, que nós entendamos que mais do que a genética, a epigenética é extremamente importante no que tange os acontecimentos da nossa vida, no que tange as doenças e tudo mais. Dessa forma, meninas, eu acredito que vocês conseguiram perceber que o nosso cérebro é extremamente previsível. Então, existe uma organização, existem células, existe uma anatomia. Esse cérebro, ele responde ao meio externo. E toda vez que nós entendemos que um órgão é previsível, é possível a gente fazer com que esse órgão saia da caixa. É possível nós nos adaptarmos, é possível nós nos apaixonarmos pela vida, ou seja, é possível mudar. O cérebro é neuroplástico, o cérebro passa por neurogênese, o cérebro responde ao meio externo e às nossas escolhas. E nós colocamos esse slide aqui justamente porque muitas vezes as nossas escolhas acabam moldando o nosso cérebro de forma que nós não gostamos de nós mesmos, nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, com o nosso peso, com o nosso corpo, com os nossos relacionamentos. Ok, chegou a hora da virada de chave, né? Então, sendo o nosso cérebro previsível e entendendo como ele funciona, é possível adaptar-se e é possível se apaixonar pela pessoa que você vai construir, né, com as suas escolhas, e atingir a vida que você sempre sonhou. Então, essa semana ela está desenhada para isso. Ótimo. É isso mesmo. A professora Fabiana explicou muito bem essa questão da capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar em resposta àquilo que nós experimentamos, né? Em resposta também àquilo que às vezes ocorre no nosso cérebro de maneira inconsciente e que é muito importante a gente tomar consciência disso, ter o conhecimento de que essas coisas acontecem, né? E virar essa chave. A culpa não é nossa, às vezes o que falta para a gente é o conhecimento e o suporte para a gente colocar essas boas escolhas dentro do nosso dia a dia. Então, esse é o objetivo da Neuronova nessa primeira semana do cérebro da mulher de alta performance. E para finalizar, a gente gostaria de deixar para vocês, meninas, um protocolo de autocuidado, né, de bons hábitos, que vai custar apenas 1 hora do seu dia. E eu sei que vocês devem estar pensando, Simone, mas eu não tenho 1 hora. Nesse momento, infelizmente, eu não tenho 1 hora do meu dia para cuidar de mim mesma. Né? Então, aqui vocês já estão constatando que algo precisa melhorar, que algo precisa mudar para que a gente encontre a nossa melhor versão, que é essa mulher com cérebro de alta performance, capaz de ser feliz e saudável hoje, no momento presente. Né? Então, ao final dessa semana, a gente acredita e quer ajudar vocês a encontrarem uma forma de tirar, então, de dedicar 1 hora do dia de vocês para se cuidar. E nós propomos aqui 20 minutos de luz natural, então, pegar aquela luz do sol, de preferência, a luz do sol das primeiras horas da manhã, tá? Fazer 20 minutos de exercício físico, 10 minutos de meditação, ou então, para quem ainda não tem esse hábito, pode ser para iniciar, né? Pode ser fazer 10 minutos de leitura.
E algo bastante importante que a gente está trazendo para vocês é fazer um planejamento do dia seguinte. Então, tirar 10 minutinhos do dia de vocês, pode ser no final do dia. O importante é que vocês não vão dormir sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, porque isso pode gerar uma agitação mental, né? Começar a pensar nos problemas, nas coisas que vocês precisam fazer no dia seguinte, isso vai gerar insônia, dificuldade de dormir, e quem não dorme bem, geralmente no dia seguinte tem baixa energia, né? Vai ter maior sensação, então, de fadiga, tanto física quanto mental. Então, planejar o dia seguinte nos libera um pouco, né, das incertezas e não nos faz ser aquela mulher que daí vai para a cama pensando no futuro, né? Na cama a gente pode, então, relaxar e ter uma boa noite de sono. Então, esse é o recadinho para finalizar a aula de hoje. E vamos abrir agora para vocês fazerem perguntas, sugestões, para darem talvez um depoimento de vocês, alguma coisa que vocês gostariam de nos contar e de trazer aqui para todas nós do grupo da Neuronova Neurociência. Penso que enquanto elas se organizam, se vocês quiserem ir levantando a mão, nós já podemos convidá-las para a aula de amanhã, né? Exatamente. Então, Fábio, a aula de amanhã é uma aula muito prática, muito importante para a gente começar a colocar no dia a dia esse cérebro de alta performance, onde nós vamos trazer para vocês 5 formas efetivas de vencer o estresse. Então, é amanhã, às 21 horas. Legal. Ok?